Nos diz assim a palavra, Atos 9. E Saulo, respirando ainda ameaças, mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita seriam os cristãos, né? Quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá serás dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz e não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e nem comeu, nem bebeu. Até aqui, depois nós demos sequência. Então nós vimos que Paulo, ele era um perseguidor. Ou seja, um desviado, né? Uma pessoa que não conhecia Jesus, não sabia da verdade, obediente à sua religião que foi criada, aos princípios e aos paradigmas que ele foi criado. Ele tinha certeza que estava dentro das convicções daquilo que ele aprendeu, que essa seita cristã que surgiu na época, chamada seita por eles, era prejudicial à religião dele. Então nós já falamos de 3 fatores. Nós vamos falar, eu vou só citar aqui os primeiros para depois nós dar sequência. Das pessoas que permanecem inabaláveis. O primeiro fator foi o conhecimento da pessoa de Cristo. Diante da luz da estrada de Damasco, Paulo passou de ouvinte para conhecedor de Cristo. A partir daquele momento ele começou a conhecer que ele era Senhor. A terceira é o segundo, compreensão do senhorio de Cristo. Saulo diz: quem és tu, Senhor? Um judeu, ele só chama de Senhor aquele que tem domínio sobre ele. Quando ele viu que aquilo ali teria domínio sobre ele, ele já chamou de Senhor. Ele passou a ver outra realidade do que aquela que ele estava vivendo. A terceira parte é a revelação do corpo de Cristo, que é a igreja. Quem se conecta à igreja, nós falamos, por causa de Jesus, ele nunca abandona a igreja por causa da igreja, digamos, das pessoas, dos amigos, dos obreiros, ele nunca vai deixar, porque ele não está conectado nele, está conectado em Cristo. E quem está conectado em Cristo, ele passa por uma ofensa, passa por uma dificuldade, ele perdoa, ele pede perdão e segue na igreja, segue no templo. Porque se tu está conectado a Cristo e tu vai ficar de mal com alguém, certamente tu não vai perdoar. Cristo não perdoa quem não perdoa, que diz a palavra. Então o perdão permanece no teu coração se você está conectado a Cristo. O Pai deu Jesus à igreja. Quando alguém se mutila, perde um membro, e esse membro começa um processo de morte, que nós falamos que a pessoa que perde no acidente, perde um dedo, aquele dedo ele já começa um processo de morte. Se não for rápido e fazer com perfeição a cirurgia para colar, ele acaba morrendo, lentamente ele acaba morrendo para sempre. O cristão que começa a devagarinho, vir num culto, vem todos os cultos, daqui a um pouco ele vem 2, vem 1, daqui a um pouco ele vem 1 por mês, daqui a um pouco ele vai criando uma morte espiritual, e devagarinho ele acaba morrendo espiritualmente. Então é necessário daí uma conexão, e como Deus é perfeito, Ele consegue trazer a vida. Então não se deve deixar que vá esse membro morrendo devagarinho. Nós temos que cuidar disso. A ausência da igreja pode fazer as pessoas chamadas os desigrejados, que são aqueles que acham que em casa só pela TV eles conseguem se conectar, mas era de praxe que os cristãos ou qualquer religião as pessoas irem ao templo para cultuar a Deus. Então a ausência do templo vai trazendo uma separação, cria-se os desviados e os desigrejados. Desviado é aqueles que
por qualquer coisa se afasta e não volto mais, trocam as suas convicções. E o desigrejado, aquele que pensa que é crente, está em casa e se diz cristão, aonde pergunta, eu sou cristão, mas não segue, não está conectado mais com Cristo, só tem o nome, tá? Então nós vamos agora começar a falar sobre o quarto item, o quarto pilar, que é ênfase no discipulado. Então Atos 9, 6 diz assim: e tremendo atônito disse o Senhor, que queres tu faça? E o Senhor lhe disse: levanta-te e entra na cidade e te dirão o que te convém fazer. Aqui Saulo já está sendo introduzido numa linguagem essencial para formar crentes indesistíveis. Ele já estava começando ali a sua obediência ao discipulado. Ele estava já olhando já com outra visão, ele estava cego, mas já estava tendo outra audição da coisa, não era mais, ele já estava mudando o seu ouvido, o seu entendimento daquilo que ele veio até ali, para outro que estava vindo para ele, que é entrando já no discipulado. Então ser discípulo não basta se submeter ao senhorio de Cristo, porque são duas verdades que precisam dar paralelamente. A primeira tem que reconhecer o senhorio de Cristo, e a segunda, nós temos sempre alguém aqui que é um líder, que nós temos que reconhecer como nosso líder, como senhorio, como nosso discipulador. Então nós estamos conectados a Cristo, mas temos alguém. Então Paulo ali começou a reconhecer, já tinha reconhecido o Senhor como Senhor, mas ele tinha que ir para a cidade, ficar 3 dias lá para ser discipulado, até que o Senhor manda Ananias, ora por ele, e ali começa. Mais tarde Barnabé discipula ele também, mas ele começa o seu aprendizado, o seu discipulado ali. Então tudo começou como eles começam a submeter a Cristo. Então Cristo é o meu Senhor. Saulo sabia tudo da religião, mas agora tinha que deixar tudo de lado e seguir a Jesus. Ele tinha que deixar, ele reconheceu. Bem depois, Paulo diz em 2 Coríntios 3:13 o seguinte: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ele já estava de discípulo, já estava discipulando, ele já começou a discipular. Então ele se formou, ele foi obediente a Cristo, aos seus líderes que foram começar a discipular ele, talvez até porque Paulo, ele era uma enciclopédia, lia um livro ambulante, ele sabia tudo, mas ele teve que se submeter a Barnabé, que não consta se tinha diplomas ou não, para aprender sobre Jesus através de Barnabé e receber dele o Espírito Santo. Hebreus 13:17: obedecei a vossos pastores, condutores ou superiores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aquele que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Vocês que estão aqui na quarta-feira, vocês que assistem os estudos, vocês são discípulos que estão sendo discípulos para mais tarde discipular. Começam a aprender porque vocês vão mais tarde ter que ensinar. É exigido, é certo que a gente sempre tem que velar por um crescimento. Nós temos que nos alimentar sempre, por quê? Porque não é ser cheio do Espírito Santo hoje e você acha que é só isso. Você todo dia tem que estar se enchendo, todos os dias. Por quê? Porque nós somos falhos. E um balde furado, você sabe como é que é, enche d'água, ele vai devagarinho, pingando até secar. Assim somos nós. Se nós receber hoje, que fomos cheios, for achar que aquilo ali basta, em pouco tempo nós já não temos mais nada do Espírito Santo. Então, sempre temos que estar buscando e velando, porque o nosso líder, se deixar só para o nosso líder buscar, só os pastores, a nossa liderança, nós, por exemplo, buscar pelas ovelhas, ele vai, como diz aqui, gemer, chorar, sofrer,
E se todos pegar junto, vocês vão ver que nós não teremos uma liderança que está sempre sofrendo, chorando, e as ovelhas recebendo e virando as costas, recebendo, se enchendo e ficando vazio. E eu estou ali, enche um, enche outro, está vazio, está vazio. Não, temos que pegar junto. Então isso que vocês estão aprendendo hoje, tem que manter para um dia vocês passarem para outro. Saber que, como Paulo, ele recebeu e dali para diante ele só cresceu, ele não diminuiu, ele só foi crescendo no cristianismo. Ele foi crescendo, ele já era um grande homem, mas dentro da religião dele. Mas no momento que ele teve uma convicção que a religião dele não era aquilo, a verdade, não era a palavra, não era a verdade, ele descobriu que Cristo era a verdade. Ele já tomou outro rumo. Então, todos aqueles paradigmas, aqueles pensamentos criados por ele e a convicção que ele tinha passou a ser nada. A quinta, a conscientização do preço da fé. O quinto pilar. A salvação é pela graça, mas a fé custa um grande preço. Atos 9, disse Jesus a Ananias: pois eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. E você sabe o quanto Paulo sofreu para levar o evangelho, quanto ele sofreu durante a sua caminhada, prisões, açoites, foi várias, mas ele nunca desistiu. Ele sempre dizia que se alegrava nas tribulações, porque ele sabia que dali tinha um gozo maior. E nós não vamos, Jesus não chamou você para ser livre de todas as guerras, ele chamou para dar paz durante as tribulações. Então nós temos que se conscientizar que nós temos fé, mas tem um trabalho, custa caro, é difícil, exige um esforço para nós mantermos sempre conectados. Conectado em Cristo é ser cheio do Espírito Santo, sabedoria, que na hora da tribulação, na hora das bandejas do inimigo que vem para derrubar, você ter a sabedoria suficiente, a palavra no coração, sabendo que aquilo ali não te serve, porque tu foi chamado e foi ungido e foi cheio para fazer outra coisa, para agradar o Senhor e não para agradar a sua carne, aos desejos do mundo. Aleluia. A pressão contra a fé cristã, ela vai aumentando mais e mais. Você nem imagina o tamanho do sofrimento de Cristo para nos salvar. Qualquer bobagem que acontece às vezes na igreja, a pessoa vira as costas, até por um irmão às vezes que foi mal educado, ele vira as costas para Jesus. Pessoas que viram as costas para a igreja não vêm mais, eles estão virando as costas para Jesus, não estão virando as costas para uma religião, para nada, ou para o amigo, para os amigos da igreja, é para Jesus. Porque depois nós entrarmos aqui, conhecer a palavra e deixarmos de ser ignorantes na palavra, nós somos conhecedores de Cristo, nós conectamos a Ele. Então como que por qualquer ofensa nós vamos virar as costas para a congregação, para a igreja? Não. Nesses momentos nós temos que saber que o Senhor, nós temos conectado nele, e Ele mandou nós perdoar e perdoar 70 vezes, e temos que ter a humildade suficiente também, se nós formos ou mal educado e ver que alguém saiu por causa de nós correr e pedir perdão. O cristão é assim, ele tem outra convicção da vida, ele tem outro conhecimento das coisas, ele não é uma pessoa que é soberba, que só ele sabe, que só ele pode, e os outros que se virem ou que fiquem abaixo de mim, ou a minha sabedoria eu não passo para eles, aquilo que eu aprendi eu vou guardar para mim. Não, aquilo que é servido na mesa para nós temos que estender a mão para aqueles que precisam, tanto material como espiritualmente. Isso é uma das normas, dos princípios do cristianismo. Aleluia. Mesmo que a vida esteja difícil, certamente que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor para sempre. Mesmo que a vida esteja difícil, mesmo que as coisas não aconteçam como nós planejamos, mesmo que os nossos planos não sejam, mas o plano do Senhor não é nos tornar aqui pessoas livres de todos os problemas, livres de todas as dificuldades financeiras, de todas as enfermidades. O objetivo dele é nos levar para o céu, é nos dar paz durante a doença, é nós dar paz durante a tempestade, durante as lutas, as guerras, porque Ele nos dá certeza. Nós temos paz no coração e crer no Senhor, nós passaremos aquele período, porque Ele entra conosco na fornalha, Ele entra, não deixa a água submergir, não deixa o fogo nos queimar, como diz a palavra. Então, convicções custa
caro ter fé. O preço é alto. Colossenses 1:24 diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então ele se alegrava, porque ele sofria, ele se afligia, orando pela igreja, porque Paulo, onde ele passava, ele deixava uma congregação, deixava uma igreja, inaugurava uma igreja. Mas ele sofria por aquilo ali, porque Deus mostrava as pessoas, as rebeldias, as coisas que aconteciam. Então ele chorava, ele sofria, mas mesmo assim ele se alegrava por ter sido escolhido para levar aquele sofrimento pelas pessoas. Então ele estava sempre orientando nesse sentido. Romanos 8, 17 e 18: ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque por mim tenho que por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus. Alguém pode dar um glória a Deus aí, um aleluia? Não há nada que compare, não tem. A glória que está para ser revelada para nós, nós podemos imaginar tudo que tiver de melhor, de mais prazeroso. Não, o que Ele tem para lá é além disso. Então nós temos que ter essa certeza. O que nos espera é muito melhor. Vale a pena sofrer, vale a pena guerrear, vale a pena lutar, vale a pena passar por todos os problemas, porque sempre, como eu falei na quarta passada, depois de uma noite vem um dia de sol, depois de uma tempestade vem uma calmaria. Vocês não viram antes a chuva que deu, agora acalmou, está leve, está um clima bom. Assim é a vida do cristão. Vem as ondas, mas elas passam, é como a onda do mar. Vem uma luta, ela passa, vem uma tempestade, vem uma enfermidade, tudo passa. Mas quando chegar o nosso dia, nós temos a certeza que estaremos não só conectados, mas vendo o Senhor face a face. Essa é a certeza que o crente, que o cristão tem que ter na sua vida. Eu estou conectado, eu vou enfrentar, eu não vou desistir. Crente, como diz aqui, indesistível, inabalável, que nada o derruba. Aleluia. A sexta, Atos 9:15, vamos ler para nós. Atos 9:15 nos diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Designação para o ministério. Quando Deus manda Barnabé lá, a primeira coisa que ele diz, quando descobriu que era Saulo, ele disse: não, eu conheço esse homem, eu sei quem ele é. Não. E o Senhor disse: vai, ele é vaso escolhido para mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis de Israel. O que eu quero dizer é que você é vaso escolhido. A partir do momento que tu já passou da cegueira, você já fechou os olhos para o passado e tem uma outra visão do futuro, você já é um chamado para fazer uma grande obra para o Senhor. Você já é chamado para discípulo e depois para discipular. Como Paulo falou, que enquanto se começa dando leite, começa dando comidinha fraca, depois começa a se alimentar com uma palavra mais forte, começa a crescer e começa a se conectar e a ver que ele não é mais uma pessoa que vivia no erro, que vivia nas convicções erradas. Ele já quebrou todos aqueles paradigmas passados e hoje ele enfrenta uma nova realidade. Hoje ele tem uma outra mentalidade sobre as coisas, sobre o que é certo, sobre o que é errado, porque ele conheceu Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a verdade, e a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você se conectou com Cristo, você está liberto, você está livre, você está liberto dos pecados, liberto dos erros, liberto dos desejos carnais que tantas vezes lá derrubavam e tentavam matar. Por quê? Porque você já era uma pessoa escolhida. Aleluia, glória a Deus. Quanto maior o galho da videira, então, se você é chamado, quanto maior o galho, ele exige mais insumo, ele recebe mais e ele produz mais fruto.
Então, quanto maior a sua fé, mais virtude tu recebe e mais você tem de Deus para dar. Você tem que ter essa convicção, porque o Senhor, Ele corta aqueles galhos que não dão fruto, e os que dão, como diz a palavra, Ele prepara para que dê mais fruto. E essa preparação vem através de uma busca espiritual para conhecer e para se chegar cada vez mais perto daquele que é o fundamento de toda a nossa pregação, de toda a nossa fé, que é Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. João 15, eu vou ler aqui o João 15, que fala isso sobre a videira. Nós diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Isso ele fez com Paulo. Ele chama, ele era escolhido, limpa ele, prepara para que ele produza. E olha tudo que ele fez durante toda a sua vida, depois que ele conheceu Jesus, é claro. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Você recebe a palavra, você já não é mais ignorante da palavra, mas e você já começa a ser limpo pela palavra de Jesus Cristo. Quanto mais palavra, mais preparado e mais fruto você vai dar. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nela, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não tiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aleluia. Vocês entenderam? Vocês estão enxertados, vocês estão preparados, e vocês são cuidados para que deis muitos frutos para a glória do Senhor. Aleluia. Exige um esforço, exige uma preparação, e é através da nossa busca que nós conseguimos tudo isso. Atos 20 e 24 nós diz assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim, mesmo contanto que complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Desde que você se converteu, o Senhor apontou para você e disse: esse é um instrumento nas minhas mãos, ele me servirá, ele cumprirá o ministério. Então você, desde o momento que o Senhor te chamou, ele já começa a dizer que você é um instrumento. Você não está aqui para ser só um ouvinte. Você nunca, nenhum é chamado para ficar eternamente na nave da igreja. Você sabe que muitos querem ficar às vezes, mas eles não foram chamados para ser um ouvinte. Eles foram chamados para discípulo. E o discípulo tem um período de aprendizado. A partir de um certo tempo, ele já tem condições de discipular. A partir do momento que você ouve a palavra, você sabe que às vezes encontra uma pessoa ali fora e ela está com problema, você já começa a orientar, já começa a dizer coisas. Daqui a um pouco você, já estou discipulando a pessoa e não sabia, já estou pregando para ela. Então ninguém foi chamado para ficar até a vinda de Cristo na nave da igreja, não. E vocês não estão aqui na quarta-feira para ser apenas ouvintes, estão aqui porque estão sendo discipulados para serem discipuladores. Paulo foi chamado, ficou 3 dias lá, aprendeu e depois começou a sair, fazer a obra, pregar Jesus Cristo, pregar o novo evangelho, pregar as boas novas. E é assim que nós estamos aqui aprendendo para um dia ir para um lugar onde tem mais pessoas que necessitam, onde precisam ouvir, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Hoje mesmo eu estava ali na loja e chegou um jovem que fugiu do desafio jovem. Mentiu para mim, mas eu fiz me confessar que tinha fugido. Fugiu do desafio jovem. Aí eu perguntei por que ele aprendeu lá. Me falou bastante coisa. Mas tu estava aprendendo a palavra, tu ia sair daí lá, que nem eu falei do pastor que tem aqui,
faz 15 anos que hoje é pastor, que ficou 2 anos lá, saiu e hoje já é pastor há 15 anos aqui em Novo Hamburgo. Ficou no desafio, contei para ele: pai, tu podia ser um desses, aí tu já aprendeu a palavra, então porque não aguentou mais um tempo, aguentasse mais uns dias lá, que você ia vencer isso, agora para onde tu vai? Ou para a casa da minha mãe? Sim, vai fazer as mesmas coisas que fazia antes, perdeu 1 ano lá, vai botar fora esse tempo. Então muitas vezes não se dão conta que eles estão aprendendo, estão sendo discipulados, mas não é assim da noite para o dia. Então ninguém foi chamado para ser bancário da igreja, bancário da nave da igreja. Foram chamados para serem discípulos. E a primeira coisa é discípulo de Cristo. E depois saber que Cristo designou alguém para ser o discipulador dele na terra. Paulo não aprendeu com Jesus e saiu pregando, não. Ele disse: vai lá na cidade, fica 3 dias que eu vou mandar alguém lá orar por você e para você receber. Ele foi lá, ele sabia que tinha alguém, ele já estava conectado em Cristo, mas tinha alguém na terra que ia discipular ele, que ia ensinar ele o que tinha que fazer, que ia dar todas as dicas, agora isso, agora aquilo. E ele começou a andar com Barnabé também para terminar de aprender, e ali ele cresceu e passou a fazer a obra como tinha que ser feito. Glória a Deus. O 7, que é o enchimento do Espírito Santo. Sétimo e último pilar. Atos 9:17 nos diz assim. Atos 9:17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então ali Ananias ora por ele, cai como uma escama, ele passa a ver. E daí diz aqui no 18: e logo caíram dos olhos como uma escama, recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Não tem livros e não tem palavra que diz que batismo ele recebeu, mas pelas convicções e pelas análises, ele foi batizado no Espírito Santo, porque na casa não tinha rio e não tinha tanque. Então ele recebeu a unção de Ananias. No primeiro dia que ele abriu os olhos para Cristo, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. O que eu quero dizer para vocês? Se você no primeiro dia tiver uma convicção verdadeira daquilo que você vai fazer, dizer: a partir de hoje eu estou conectado 100% em Cristo, você pode no primeiro dia que você começar a ser discipulado, já receber e ser cheio do Espírito Santo, e manter cheio para o resto da vida, não deixar aquele fogo apagar. E assim foi Paulo. No primeiro dia Ananias chega, ele impõe as mãos nele, ora, aquilo cai a sua cegueira, e ele passa daquela visão que ele tinha. Ele foi cegado, sabe por quê? A gente tem que cegar, parar de ver, ou de ter a visão daquelas coisas lá do passado, e passar a ter uma visão das coisas futuras. Então ele foi cegado para as coisas passadas, e passou a ter uma visão para as coisas futuras. E como ele já tinha chamado Cristo de Senhor, como ele era um judeu que só chama alguém de Senhor se tem domínio sobre si, então Jesus, ele já tinha como Senhor, como dominador dele. Ele aceita tudo aquilo ali 100%, e no mesmo dia que ele é curado da cegueira, ele recebe o batismo. Aqui não fala, mas pelas convicções, é o batismo do Espírito Santo, e passa a ser uma nova pessoa, passa a ser transformado de Saulo para Paulo, de perseguidor para perseguido, porque ele passou a sofrer perseguições pela obra, passou a sofrer perseguições para fazer aquilo que o Senhor designou ele para fazer. Aleluia. Então o que eu quero dizer é que você pode no primeiro dia ser cheio do Espírito Santo. Paulo foi cheio e passava, aonde ele passava, ele deixava uma igreja pronta, deixava a pessoa, já discipulava, e ele passou a ser uma pessoa completa. 1 Tessalonicenses, versículo 1 ao 5 diz Paulo: porque o nosso evangelho não foi
a vós somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Em Efésios 5, verso 18 e 19 diz: não vos embriagueis com vinho, nem com a dissolução, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Isto aqui é as falácias, as fofocas, as intrigas. Isso vai trazendo, vai dissolvendo as amizades na igreja. Então é o povo orientado a não entrar nisso, não dar ouvido ou não dar sequência. Quando ouve uma fofoca, não dá sequência. Você ouviu falar? Não ouvi, não ouvi, não sei o que me disseram, e não sei quem falou, e não sei se é verdade o que estão falando quando ouve, porque isso traz dissolução. São vinho que há dissolução, mas aquele que é cheio do Espírito Santo, ele vai cantar, ele vai louvar, ele vai entoar o Senhor com salmos e hinos e cânticos espirituais, porque ele não vive mais uma vida carnal, ele passa a viver uma vida espiritual conectado a Jesus Cristo. Aleluia. 7 fatores. 7 fatores. Quem quiser anotar, eu vou repeti-los aqui então. O conhecimento pessoal de Cristo, que é um. O segundo, compreensão do senhorio de Cristo. Saber que se tu chamar Ele de Senhor, é porque Ele domina tudo em você. Revelação do corpo de Cristo. Ter conhecimento que nós somos membro do corpo de Cristo e que somos necessários para que tudo funcione em perfeitas condições. Vocês lembram que lá em 1 Coríntios 11, onde fala da Santa Ceia, o Senhor diz: por isso que tem muitos que dormem, muitos doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque são pessoas, são membros da igreja que não estão conectados, não estão funcionando direito. Aí todo o corpo sofre, mas a pessoa que tem o conhecimento que somos todos iguais, ele vai tentar fazer a sua função corretamente. Ah, o pastor me designou para orar, eu vou ser orador. Ele me designou para ser porteiro, eu vou, enquanto estiver ali, eu vou fazer da melhor maneira possível. Ele me chamou para ser um cantor, eu vou fazer da melhor maneira possível. Vou ensaiar, vou aprender. Ele me chamou para dirigir culto, eu vou ver como é que dirige. Então desempenhar a sua função como tem que ser desempenhada. ênfase no discipulado, se esforçar para aprender, porque depois ele vai ter que ensinar. A quinta, esse é o quarto. A quinta, conscientização do preço da fé. A fé custa caro, custa esforço. Se não se esforçar, não consegue vencer. Exige sempre um esforço. O reino de Deus é tomado por esforço, como diz a palavra. Sexto, designação para o ministério. Desde quando foi chamado, ele foi designado para um trabalho para o Senhor. A sétima parte, o enchimento do Espírito Santo. Então aqui estão os 7 alicerces que farão de você um cristão inabalável e indesistível. A pessoa que não se abala, por quê? Porque ele descobriu que Jesus falou com ele, que Jesus o chamou para uma obra, o chamou para algo diferente. E se ele te chamou para esse algo diferente, é porque você vai passar trabalho, você vai ter paz, mas vai ter trabalho, vai ter dificuldades para enfrentar. Mas saiba que não importa onde que você for entrar, a tua mente, o teu corpo pode ficar com medo, mas nós temos que ter a convicção: se Cristo está comigo, eu vou lá. Como fez Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sabiam que estavam com Deus, que eles criam no Deus deles. Eles criam no Senhor, que diz: não, o Senhor pode me livrar do Senhor, ó rei, e da fornalha ardente. Foram jogados lá e nem a roupa deles sujou de carvão, vamos dizer, que dirá queimar, porque o Senhor estava com ele na fornalha ardente. Então, se o Senhor está conosco, nós somos indesistíveis. Nada
nos abala, pode até se assustar quando chega, mas se você lembrar, não, eu estou conectado em Cristo, e quem está conectado nele é inabalável. Amém? Glória a Deus. Marcos 16. Vamos começar aqui então no começo. Aqui está os alicerces então. 1 Tessalonicenses 1:4 diz que nós fomos escolhidos por Deus. E 2 Timóteo 1:9 diz que nós somos chamados por Deus. Em Efésios 1:7 diz que nós somos perdoados. Em 2 Coríntios 5:17 diz que nós somos uma nova criatura. Isso aconteceu com Paulo. Ele foi escolhido, ele foi chamado, Deus perdoou ele, e ele passou dali do momento que viu aquela luz a ser uma nova criatura. E em 1 Coríntios 6:9 diz que nós somos o templo do Espírito Santo. A partir do primeiro dia ele recebe, a primeiro dia que tu recebe, você já não é mais aquele durão, aquela pessoa do mundo, mas você já passa a ser uma outra criatura, passa a ser templo. Você já tem o Espírito Santo atuando dentro de você. Por isso que às vezes você aparece alguma coisa do mundo e já na tua mente vem, não, isso não te serve, isso é o Espírito Santo tocando em você, não é eu, é o Espírito Santo, não é a gente mesmo, é a gente, né? É o Espírito Santo tocando, não, isso você não deve fazer, e se você fizer, você pecou. Amém? Marcos 16:15 você é enviado. Marcos diz: ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, do 19 ao 20 diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que maravilhoso é saber que Ele nos pega lá, indo, fazendo bobagem, pecando, ou desviado da igreja, perdido. Ele nos chama e começa, a primeira coisa que nós vemos é que as coisas começam a clarear, chega uma luz em nós. E se nós formos obedientes como Paulo, nos ajoelhar, dizer: Senhor, a partir de hoje o Senhor é o meu mestre, o Senhor tem o domínio, o Senhor é o Senhor da minha vida, o que vai acontecer? Ele vai nos perdoar, nos transformar numa nova criatura, e como nós já estamos limpos pela sua palavra, nós passamos a ser templo do Espírito Santo, e aí sim, nós estamos preparados para discipular, para ser enviado, para ir e fazer discípulos, para levar às nações a palavra do Senhor, a palavra que liberta, que cura e que transforma. É esse o chamado, é isso que nós estamos aprendendo nas quarta-feiras. Pena que as pessoas gostam mais da bênção do que da palavra. Muitos querem receber, mas não querem dar. E quem vem nas quartas, ele não só vai receber, como vai ter a unção do Senhor e o Espírito Santo dentro dele, enchendo ele para que leve essa palavra. Porque não precisa uma multidão para grandes conquistas, precisa de pessoas cheias, porque uma igreja cheia de pessoas vazias não dá nada, mas uma igreja com poucas pessoas cheias do Espírito Santo vence qualquer guerra. Não tem nada que nos deixe por baixo, porque o Senhor chamou nós, não foi para andarmos por baixo, mas sim por cabeça, como diz lá em Deuteronômio 28, nós não fomos chamados, aquele que tem uma fé verdadeira, ele não foi chamado para ser cauda, e sim cabeça. Você está aqui esta noite porque você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Então comece a olhar para a vida de Paulo. Era um destruidor numa seita chamada cristianismo, né? Os cristãos que chamavam de uma seita, e essa seita era a verdade que ele não conhecia, mas quando ele conheceu a verdade, ele foi liberto e passou a ser uma nova criatura, perdoado, cheio do Espírito Santo, e um dos maiores evangelistas, se não o maior que existiu na época, e até hoje talvez não tenha ninguém igual a ele, porque ele
foi formado e o Senhor pegar você é muito sábio, você tem muito a fazer por mim. Você está aqui nesta noite porque você tem muito a fazer para o Senhor. Então te prepara, porque o Senhor vai te pegar como pegou Paulo. Ele vai te pegar. Se você está pecando, entrando em problemas e fraquejando, eu vou te dizer, uma hora o Senhor vai aparecer com uma grande luz e você vai cegar os teus olhos para as coisas passadas e vai ter uma nova visão da tua vida, vai ter uma nova visão da tua missão, e você vai passar apenas de um simples discípulo para um grande discipulador. Recebe essa palavra, porque é o que o Senhor mandou dizer nesta noite para a igreja, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Aleluia. A irmã Classi tem um hino para louvar ao Senhor. Vamos ouvir então ela cantando, e depois nós vamos orar, e o pastor vai dar as bênçãos apostólicas, e nós iremos para casa bem alimentados. E eu vou dizer para vocês de novo: façam que nem a ovelha, cheguem em casa e remoam a palavra para ficar um alimento concretizado no coração de vocês.